Se você é estudante ou faz algum tipo de pesquisa ou já trabalha com solos, esta aula com certeza é para você. Ciência do solo. Você conhece essa área do conhecimento? Aqui nós veremos o que ela é, quais são os assuntos que ela aborda e quais são os estudos e aspectos nos quais os solos são estudados. De maneira introdutória e resumida, a ciência do solo investiga o comportamento da pedosfera. Essa pedosfera é o manto de todos os solos do nosso planeta e compreende um ponto de interseção com as demais esferas que nós já conhecemos, como biosfera, atmosfera, litosfera e hidrosfera. Como nós já falamos em aulas anteriores, como essas que estão descritas aqui abaixo, nós vimos que esses solos, que representam a pedosfera, foram formados naturalmente na superfície ao longo de um determinado tempo. E como já vimos, esses solos são nada mais do que o resultado da ação conjunta desses fatores ambientais presentes nessas demais esferas do planeta. Esses fatores juntos desencadeiam então os processos pedogenéticos, que nós já falamos também em outras aulas. E a ação desses processos desencadeados por essas demais esferas agindo em conjunto vão então determinar a formação de atributos e características, sejam elas morfológicas, químicas e físicas, que são peculiares a cada tipo de solo. Se esses atributos são então resultado da ação conjunta desses fatores ambientais que desencadeiam esses processos pedogenéticos, nós podemos também dizer então que esses atributos nada mais são do que a pedomemória desses solos. Se por um lado a ação conjunta desses fatores ambientais presentes nessas demais esferas influenciam o solo que será formado, por sua vez, a pedosfera também medeia uma série de processos que vão interferir diretamente nessas demais esferas também. Então, dessa forma, o solo vai atuar mediando diversos processos, fluxos físicos, químicos e biológicos. Nós poderíamos citar infiltração de água, escoamento de água, retenção de íons no solo, degradação de moléculas orgânicas, degradação da matéria orgânica, ciclagem de nutrientes, dentre muitos outros. Dito tudo isso, onde é que a ciência do solo se encaixa então nesse assunto? Bom, como vimos então, o solo é um corpo natural que está em constante alteração com diversos outros fatores e componentes do planeta. E exatamente por isso ele tem diversas funções importantíssimas. Considerando essa informação, nós podemos dizer que o solo pode então ser estudado de diversos aspectos. É como se nós pegássemos um objeto e o observasse em diferentes ângulos. E é exatamente por essa grande quantidade de funções e de funções que são extremamente importantes para a estabilidade dos ecossistemas é que nós dividimos o estudo dos solos em outras áreas, sub-áreas, digamos assim. E a partir disso, então, nós temos a ciência do solo com diversas especialidades dentro desta área para que fique, então, de uma maneira didática o estudo e o conhecimento dos solos. Existem diversas classificações das áreas de conhecimento. Aqui nós discutiremos a que é mais comumente conhecida, que é a classificação das áreas do conhecimento realizada pelo CNPq. O CNPq organiza as áreas de conhecimento, sistema hierárquico dividido em 4 níveis. O primeiro nível nós temos a grande área, que nesse caso seria a área de ciências agrárias, onde se encontram grande parte das especialidades que estudam o solo. Nós não incluímos aqui todas, tá? Por exemplo, o estudo do solo do ponto de vista da engenharia civil estaria presente em uma outra área do conhecimento. Mas voltando à classificação, no primeiro nível, então, nós teríamos a grande área, que é, nesse caso, as ciências agrárias. No segundo nível, a área de conhecimento, que seria a agronomia. No terceiro nível, então, a sub-área, que entra, então, o tema principal desta aula, que é a ciência do solo. E, por último, nós teríamos aí abaixo diversas especialidades compreendidas dentro dessa sub-área conhecida como ciência do solo. A primeira especialidade da ciência do solo que nós podemos citar é a gênese, morfologia e classificação de solos. Nesta sub-área, nessa especialidade, nós então estudaremos de que forma os solos são formados, estudando os seus fatores ambientais envolvidos desencadeando processos específicos e também de que forma esses processos imprimem características morfológicas, físicas e químicas no solo que dão origem, então, que possibilitam a sua classificação. E, então, dentro desta linha, nós abarcamos também o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. A física do solo, a segunda especialidade, é aquela que estuda o comportamento e a interação entre os componentes físicos do solo, ou seja, o comportamento e a interação entre as fases sólida, líquida e gasosa e de que forma essa interação e esse comportamento influenciam no crescimento de plantas. Na química do solo, uma outra especialidade, nós estudamos então processos químicos e eletroquímicos que ocorrem no solo,
como hidrólise, oxidação, sorção de elementos químicos, degradação de compostos, e nós vemos como os solos realizam todos esses processos e muitos outros, tanto com os nutrientes de plantas quanto com outros elementos químicos presentes no solo. Na fertilidade do solo e adubação de plantas, mais uma especialidade da ciência do solo, nós vemos então qual é o comportamento dos nutrientes no ciclo biogeoquímico, com uma ênfase bastante grande, bastante específica mesmo, na questão do crescimento de plantas. Então, principalmente de que forma esses nutrientes se comportam no solo e como eles chegam até a planta. E através de todo esse estudo, sabendo de que forma eles se comportam, de que forma eles podem chegar até as plantas ou podem ser perdidos para o ambiente, é possível então que nós avancemos para o estudo da adubação dessas culturas, conhecendo então qual é a sua demanda nutricional, quais são as possibilidades de perda desse nutriente no solo e de que forma então eles podem ser aplicados para que não haja perdas ou que se pelo menos minimize essas perdas, tornando a adubação das culturas mais otimizada. Uma outra especialidade da ciência do solo é a nutrição mineral de plantas. Na nutrição, nós entenderemos então como esses nutrientes são absorvidos pela planta, quais são os processos de absorção, se há gasto de energia, se não há, como a fisiologia da planta funciona nesse aspecto, de que forma esse nutriente é absorvido via radicular, via foliar. Conhecemos também qual é a cinética de absorção desses nutrientes, de que forma eles são transportados, assimilados, redistribuídos na planta e inclui também o estudo da sintomatologia de deficiência desses nutrientes. Juntamente com a fertilidade do solo, a especialidade de nutrição mineral de plantas é fundamental para que você consiga recomendar de forma adequada a adubação de qualquer cultura. A microbiologia e bioquímica do solo, mais uma especialidade da ciência do solo, estuda de que forma o solo e o manejo desse solo pode afetar as comunidades, populações microbianas e, por outro lado, estuda também como esses micro-organismos influenciam, agem e atuam nesse solo no qual eles estão se desenvolvendo e, consequentemente, qual a influência dessa interação para o crescimento de plantas. Nós poderíamos falar de uma maneira um pouco mais genérica, falando então de biologia do solo. Nesse caso, nós incluiríamos os micro-organismos e também a fauna do solo, compreendendo todos os animais edáficos, ou seja, todos os animais que vivem no solo, sejam eles micro, meso ou macrofauna. A última especialidade da ciência do solo é o manejo e conservação do solo. Nesta especialidade, busca-se então compreender como ocorrem os processos de degradação, principalmente aqueles relacionados à erosão do solo e, consequentemente, quais são as técnicas práticas de manejo que podem impedi-la. E para isso, estuda-se então quais são os processos, como se dão os processos erosivos, para que então eles possam ser controlados e para que essas técnicas possam ser desenvolvidas a fim de que as áreas tornem-se mais produtivas, menos degradadas, aumentando a qualidade do solo e assegurando por mais tempo a produtividade das culturas. Você já conhecia essas especialidades da ciência do solo? Conta pra gente com qual delas você mais se identifica.